Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Podemos ter ânimo. Saber que nós precisamos apenas de um tempo. Apenas de seguir o caminho, seguindo as regras. Porque a vitória é certa. O nosso Deus é poderoso, é grandioso. E se está na mão dEle, se é propósito dEle, nós podemos descansar que a vitória é certa. Feche seus olhos um minutinho. Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor é o nosso descanso. Obrigada porque o Senhor é o nosso refrigério. Nós podemos deitar numa grama verdinha e descansar, mesmo nos momentos em que temos lutas, nos momentos de tempestade, porque o Senhor toma as nossas causas, Pai. Queremos declarar nessa manhã que só o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor está à frente, Pai, que nós queremos estar na sua sombra, nós queremos estar atrás do Senhor. Toma as nossas causas, Senhor, e nos dá a vitória conforme o Senhor apraz. Em nome de Jesus.
A igreja pode sentar. Som? E agora sim. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor, amém? Muito bom que você veio para prestar culto a esse Deus tão bom. Que bom que você está aqui para adorar esse Deus e também para ouvir a sua voz. Deus tem um recado especial para você. Fomos muito agraciados em 2022, né? Quantos domingos Deus nos alimenta, nos traz encorajamento, nos dá direção, através do seu servo, que você possa abrir o seu coração nesse instante para ouvir a voz do Senhor. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1. Versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença que é real nesta manhã. Somos felizes porque podemos viver na convicção de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que tem demonstrado amor para com o seu povo. Obrigado porque, além de graça, o Senhor nos dá misericórdia. O favor que nós não merecemos, o Senhor nos deu através daquela cruz. Obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Que o Senhor possa encorajar o teu povo nessa manhã. Que o Senhor possa falar com eles, assim como o Senhor falou comigo. E obrigado por isso. Que seja a tua voz, Pai, não a minha, para a honra e somente a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Um texto muito conhecido. Deus fala com Josué. E essa conversa ela era necessária. Era preciso que Deus falasse com Josué. Porque Moisés havia morrido. E quem daria continuidade na condução do povo seria Josué. E o coração de Josué estava um pouco apreensivo com relação àquilo que estava por vir. E Deus fala para Josué: não foi eu que te mandei? Seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele diz também: ninguém poderá te resistir, um pouco antes desse versículo. Não te deixarei e não te desampararei. Coragem, meus irmãos. Coragem é algo que falta nos nossos dias. Deus procura homens e mulheres corajosos. Coragem quer dizer bravura, postura firme diante dos riscos ou do perigo, valentia, destemor, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Confiança, capacidade de enfrentar algo moralmente árduo.
coragem. A questão é, se existe a coragem, é porque também existe o medo. E muitas vezes, nos nossos medos, precisamos virar a chave da coragem. E o medo quer dizer um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a uma situação de perigo. Então, é um estado emocional que surge quando você tem a consciência que você está diante de um perigo. Eu não sei exatamente o que passava na cabeça de Josué, mas ele estava um pouco apreensivo na condução do povo. E Deus traz Josué à memória de o que e quem pode lhe dar esperança. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós pensamos que aquilo que é desconhecido para nós pode ser incerto. Nós confiamos naquilo que nós podemos ver. Nós confiamos naquilo que nós podemos sentir. Nós confiamos naquilo que nós conhecemos. E aquilo que nós não conhecemos, para nós é incerto. E muitas vezes não é. Para Josué, aquele caminho, o que estaria por vir, seria algo desconhecido. Mas perante Deus, na confiança em Deus, seria algo certo. Porque mesmo não conhecendo o caminho, estar com Deus, estar na presença de Deus, era ter a certeza que daria certo. Porque o Senhor estava com ele. E o próprio Deus diz isso: eu estarei contigo. Não te desampararei. E nós começamos um ano com tantas incertezas, diante daquilo que nós não conhecemos, que não temos o controle. Mas não é porque você não conhece o caminho, não é porque você não pode ver o final do caminho, que o nosso futuro venha a ser incerto. Com o Senhor, a nossa vitória é certa. Eu vejo as pessoas colocando o inimigo, Satanás, no mesmo patamar de Deus. Ele já perdeu. Ele só quer levar mais pessoas com ele. Ele já é um derrotado. Assim como nós já vencemos. Jesus venceu a morte. A morte não foi o suficiente para parar Jesus. E ele disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esperança. Não é porque aquilo é desconhecido que pode ser incerto. Precisamos viver na esperança da presença. O desconhecido é algo que eu certamente não conheço. E o incerto que me traz incerteza. A questão é, para que você possa viver conforme Deus quer, é preciso ter coragem. E muitas vezes coragem de soltar o controle. Soltar o controle. Dar passos no escuro. Às vezes nós fazemos isso. Nós falamos: Deus, pega o controle. É teu. Passa alguns instantes: Deus, me dá de volta. Deixa comigo. Deixa que eu levo agora. Confiança. Para ter confiança, é preciso ter coragem. Certa vez eu disse que obedecer parcialmente é desobedecer. Então, confiar parcialmente é desconfiar. Se nós não confiamos totalmente em Deus, nós desconfiamos que Ele não é capaz de fazer. Se a nossa confiança não é plena em Deus, 100% em Deus, nós desconfiamos que existe alguma coisa que Ele não pode fazer. E eu pergunto para vocês: existe algo que Deus não pode fazer? Nada. Nada. Tudo está sob o seu controle. Tudo está sob o seu controle. Coragem tem a ver com confiança. Você não pode ter coragem, dar passos naquilo que você certamente não confia. Confiança tem a ver com conhecimento. Você não vai confiar naquilo que você não conhece. Conhecimento tem a ver com intimidade. Você não vai conhecer alguém que você não está próximo. E intimidade tem a ver com viver próximo, estar junto. Então, podemos dizer, se falta coragem, é porque precisamos chegar mais perto de Deus. Por quê? Porque a coragem tem a ver com confiança. A confiança tem a ver com conhecimento. E o conhecimento tem a ver com intimidade, proximidade.
Porque quando estamos com Deus, quando estamos perto de Deus, pertinho dele, próximo dele, não tem como ter medo. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. O amor perfeito de Deus lança fora todo medo. Então chegue mais perto do Senhor. Certa vez um alpinista estava escalando uma montanha onde tinha muita neve. E de repente vem uma avalanche. E ele é jogado junto com a neve e ele fica preso por uma corda no meio de toda aquela neve. E ele ouve uma voz: corte a corda. Corte a corda. A corda, para aquele alpinista, trazia sustentação. A corda, para aquele alpinista, trazia segurança e firmeza, porque era a única coisa que ele poderia se sustentar. Era aquela corda que estava sustentando a sua vida. E ele decide não cortar a corda. Ele não corta a corda. Alguns dias depois, uma equipe de resgate chega na montanha e encontra o alpinista a 1,5 metro do chão, morto. A 1,5 metro do chão, o corpo dele, 1,5 metro do chão, pendurado pela corda. Sendo que Deus disse: corte a corda. É preciso ter coragem para confiar em Deus. É preciso ter coragem para poder abandonar o seu eu, aquilo que você acha que tem controle, aquilo que você acha que pode fazer, e entregar totalmente a Deus. Tem que ter coragem. Muita coragem. Porque passamos a lidar no escuro, passamos a lidar com o desconhecido, com aquilo que não podemos controlar. Mas podemos confiar porque sabemos que Deus pode todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. Então, eu posso dizer nessa manhã que existem cordas que precisam ser cortadas nessa manhã. Existem cordas que nós temos que cortar. Algumas coisas que nós entendemos que nos dá sustentação. Algumas coisas que nos dão firmeza, que nos dão segurança. Eu posso te dizer que uma delas é o nosso ego. A centralidade do nosso ser. Achar que tudo está voltado para nós. Essa é uma corda que precisamos cortar nessa manhã. A corda do nosso ego. Aquela seta que você olha e aponta para você, você tem que pegar ela e voltar ela para Deus. Quando as pessoas olharem para você, você fazer: não, não sou eu não. É Ele. Sempre foi Ele. Sempre será Ele. O ego. Precisamos cortar a corda do ego. Uma segunda corda que precisamos cortar, meus irmãos, é a corda da autoconfiança. Muitas vezes achamos que nós podemos todas as coisas. Com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, com os nossos bens, com aquilo que você conquistou. E essa corda precisa ser cortada nessa manhã. Embora você ache que ela te dê sustentação, que ela te dê firmeza, é preciso cortar a corda da autoconfiança. E entender que você tem que ter uma vida que dependa totalmente de Deus. 100% de Deus. Só Ele. 100% para Ele. Uma terceira corda, meus irmãos, que precisamos cortar nessa manhã, e é preciso ter coragem para fazer isso, é a corda do conforto. O ser humano, ele vive, ele trabalha para criar conforto. É bom ter conforto. É bom ter conforto. Mas, muitas vezes, isso anda na contramão do Evangelho. Jesus, uma vez, me disse: saia da sua zona de conforto e vá até onde Jesus está. Até onde eu estou. Você só pode fazer isso, meus irmãos, quando você tiver a visão correta do reino. Entender o que Deus espera de você no reino. Cortar a corda do conforto. Isso tem te impedido de estar na igreja. Isso tem te impedido de servir a Deus. De fazer aquilo que Deus espera que você faça. Corte a corda do conforto. Deus disse a Josué: não te desampararei. Mateus 16, 21 a 23 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir em Jerusalém, a sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá.
Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita dessas coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Você sabe o que Jesus está fazendo aqui? Está combatendo o vitimismo. Jesus está combatendo o mimimi. Pedro falou para Jesus: Jesus, coitadinho de você, Jesus. Coitadinho de você, Jesus. Isso não pode acontecer com você. Coitadinho de você. E Jesus diz: arreda daqui, Satanás. São coisas que têm nos impedido, meus irmãos. O vitimismo. O mimimi. Precisamos buscar ao Senhor e largar todas essas coisas. A fé é tratar as coisas que se espera e não se vê, como se já tivesse acontecido. É preciso ter coragem, meus irmãos, para ser santo. E ser santo tem a ver com pagar um preço. É preciso ter coragem para seguir Jesus. E seguir Jesus quer dizer que coisas ficarão pelo caminho. E muitas vezes coisas que te agradam. É preciso ter coragem para anunciar o Evangelho. E existe uma barreira que nos impede de falar de Deus para as outras pessoas, que é: o que será que eles vão pensar? Você depender da aceitação do outro. É preciso ter coragem, meus irmãos, para dar passo de santidade. Testemunhar. Tem que ter coragem para testemunhar, porque as pessoas vão olhar para aquilo que você faz e vão comparar com aquilo que você diz. Se há coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você vive, tem que ter coragem. Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 41, 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você sabe o que há de comum nesses dois textos? Isaías 43, Isaías 41. A presença de Deus. É nele que é possível passar pelas águas e passar pelo fogo. É nele que é possível caminhar sem ter medo, quando ele diz: não temas, porque eu sou contigo. E ter a consciência que é ele que nos fortalece, é ele que nos ajuda. E saber que a mão dele, a sua destra fiel, nos sustenta. As pessoas falam: Senhor, entra nesse lugar, que a tua presença, já ouviu isso? Que a tua presença possa invadir esse lugar. Como se Deus estivesse do lado de fora. Antes do mundo ser mundo, Deus já estava aqui. A presença dele já era real. O que nós podemos fazer é trazer à memória a consciência da presença dele. É trazer à nossa memória a consciência que ele está aqui, que ele vive. Porque ele está aqui. Ele sempre esteve aqui. A presença do Senhor é real. Deus quer homens e mulheres que tenham coragem. Coragem de viver uma vida de santidade. Coragem de dizer não para o mundo e sim para Ele. De poder caminhar e perseverar e permanecer nele. Entendendo que o Senhor pode todas as coisas. Que Ele possa olhar para mim e para você e encontrar essa coragem. Que Deus te abençoe. Que no Senhor você possa decidir viver para Ele. Que você possa soltar o leme do barco da sua vida e confiar totalmente nele. Senhor, leva. Senhor, conduz. Eu não quero de volta. Vai ser conforme a tua vontade. Amém, igreja? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, John. Como é bom começar domingo pela manhã já ouvindo uma boa palavra assim, não? Agora nós vamos estudar a Bíblia. Chegou o momento das nossas reflexões. Hoje, os nossos jovens vão estudar comigo um assunto também bem profundo, né? Vida eterna.
A Bíblia diz que nós temos que ser um povo sábio e inteligente. Então, nós não podemos saber as coisas apenas superficialmente. Se alguém perguntar para um jovem, um adolescente, o que é vida eterna? Aí viver bastante. Mas isso é muito profundo, é um dos temas mais profundos da Bíblia. A gente fala muito sobre morte, né? Essa pandemia, nossa, o que a gente ouviu sobre morte. Mas sabe-se tão pouco sobre vida. Então, hoje, orem aí para que a gente possa, junto com os nossos adolescentes, aí a nossa classe, né, de discipulado, fazer uma boa reflexão em tão pouco tempo sobre vida eterna. E eu tenho certeza que a aula daqui no templo também vai ser uma aula muito abençoada. Vamos orar para que Deus possa nos conduzir. Agradecemos a Ti, Senhor, pela boa mensagem que acabamos de receber e pedimos agora que o Senhor nos prepare para fazermos uma boa reflexão, temos um bom aprendizado nessa escola bíblica dominical. E que os irmãos que estão em casa, que ainda não adquiriram o hábito de virem para cá, para ficar conosco, estudando a palavra nos domingos pelas manhãs, que possam se sentir motivados e encorajados para vir também no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos ficar em pé. Hoje o John falou sobre soltar o barco e deixar Deus levar o nosso remo, né? Nosso barquinho a remo. Tem uma música que fala exatamente isso. Solta o cabo da nau e toma os remos nas mãos. Sai do seu grande conforto, do seu grande navio, do seu controle e deixa Jesus tocar o barquinho. Não é a música que a gente vai cantar agora, mas ela diz assim, ó: quando pedes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Ó o ego. Quando a mão do poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Que a gente fique com essa mensagem na nossa cabeça. Vamos soltar o barquinho, o grande barco, e tomar o nosso barquinho com Deus. Ele é a nossa confiança. Vamos cantar? Minha confiança. Mesmo quando responderes não, confio em ti. Mesmo se a aflição chegar, confiarei em ti. Descansarei em ti. E se a tempestade se formar, espera em ti. Se pelo vale tiver que passar, para o céu eu vou olhar. Meu coração em ti está. Jeová Nissi, minha bandeira és, minha confiança está em ti. És meu refúgio, meu escudo em meio à dor. Seguro estou em ti, meu coração em ti